Resumidamente, a teologia trata sobre a reflexão que se faz da revelação que Deus fez de si mesmo na pessoa de Jesus Cristo. Rejeitar essa revelação, como ela é apresentada, consiste numa negação a Deus. Então, olha só o que Jesus Cristo traz no texto de Mateus 10:33. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Tá? Então, Jesus fala que vai negar essa pessoa, essa mesma que o negou diante dos homens. Mas, dentre as várias negações que se fazem de Deus, se destacam algumas que eu vou apresentar para vocês. Então nós temos aí o ateísmo, tá? Que vem de duas palavras, tá? O prefixo a, que quer dizer não, e theos, quer dizer Deus. Então, ao contrário do teísmo, que acredita que Deus existe além e no mundo, e do panteísmo, que acredita que Deus é o mundo e o mundo é Deus, o ateu praticamente ele não acredita que exista Deus neste mundo e nem no além. E também dá para se classificar em duas situações, o ateu teórico e o ateu prático. O ateu teórico, ele tenta explicar a não existência de Deus por meios de fundamentação intelectual. Tá? O processo de raciocínio dele, ele faz de tudo para provar a não existência de Deus. E o ateu prático, ele não reconhece e vive como se realmente, de fato, Deus não existisse. Nós temos aí também outro tipo de negação, que é o agnosticismo. Então ele não nega a existência de Deus, mas sim a possibilidade de conhecimento de Deus. E o sistema que ensina que não sabemos e nem podemos conhecer a Deus. Tá? Então esse é o agnosticismo. Nós temos também o materialismo. O materialismo não acredita na existência do espírito ou de seres espirituais. E os adeptos acabam reduzindo a matéria tudo. Tá? Eles afirmam que céu e inferno é apenas um momento de satisfação ou de sofrimento terrenos, ou de sucesso ou de fracasso. Então, eles também acreditam que não há juízo superior ao nível humano. E o pecado não passa apenas de imperfeição humana. Também temos aí o panteísmo. Panteísmo, ele vem de duas palavras, pan, que quer dizer tudo, e theos, que quer dizer Deus. Então, o panteísmo, ele, na verdade, é a doutrina que afirma que a identidade substancial de Deus e do universo são coisas indivisíveis, ou seja, são a mesma coisa. Na conclusão, o mundo é Deus e Deus é o mundo. Tá? E nós temos também outra maneira de negar a Deus, que é o politeísmo. Politeísmo também se deriva de duas palavras. Poli quer dizer muito e theos quer dizer Deus. Logo temos politeísmo, que é a cosmovisão, né, a maneira de enxergar o mundo, que afirma a existência de vários deuses ou deusas. Tá? Então nega a existência de uma divindade única. Tá? Então esse é o politeísmo. Temos também o deísmo. E o deísmo é a crença de uma divindade que fez o mundo e que tudo há, mas deixou que sua criação fosse regida pelas leis naturais, sem sua interferência. Ou seja, acredita em Deus, acredita que Deus criou todas as coisas, mas deixou a deriva. Tá? Então não há interferência de Deus. Praticamente é como se fosse um teísmo sem milagres, né? Além de rejeitar também as escrituras sagradas. Tá? E nós temos aí, por fim, o dualismo. O dualismo é um sistema filosófico que admite a existência de dois reinos, né? Dois princípios coeternos e que vivem em conflito um com o outro, tais como a matéria, espírito, o bem e o mal. Tá? Para você ter uma melhor ideia, o platonismo é um exemplo desse primeiro que eu mencionei, de dois reinos. Né? E o zoroatrismo e agnosticismo, o maniqueísmo são exemplos desse segundo aí, sobre o combate do bem contra o mal. Tá ok? Então essas daí são alguns tipos de negação. Lembrando no texto inicial que eu falei,
Jesus menciona o seguinte: mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Tá? Então, não é somente falar que Deus não existe, mas algumas pessoas vivem como se Deus realmente não existisse. Outros tentam explicar de maneira intelectual, né, um processo de raciocínio como se Deus não existe, mas a revelação de Deus está na pessoa de Jesus Cristo e está nas Escrituras Sagradas. Ok? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.